O recurso foi introduzido recentemente, tá? Então, vamos ver o que foi que mudou, o que foi que a Microtik ele já conseguiu aperfeiçoar. E no final da apresentação, você vai ver que esse recurso ele pode ser de grande utilidade dentro da sua rede, seja na borda, seja dentro da sua rede. Em algum pedaço da sua estrutura, você pode fazer uso do Fast Track. Bom, eu sou o Leonardo Rosa, deixa eu me apresentar para quem não conhece. Conheço alguns de vocês aqui. Eu conheci a Microtik em 2007, né? Aqui tem uma pequena apresentação. Eu sempre trabalhei na área de TI, fiz faculdade lá em Salvador, onde eu morei quase toda a minha vida. Tem uns 2 anos que eu moro no interior de São Paulo. E sempre trabalhei com provedor de internet. Inclusive, a faculdade que eu fiz não tinha sequer matéria de rede. Na verdade, tinha uma matéria que a gente aprendia só dispositivo, né, interface e tudo mais. Bom, aí eu estudei Cisco, estudei FreeBSD à parte, entrei no mercado de redes em 2000 e alguma coisa, 2002, trabalhando com provedor a rádio ainda. Foi quando eu tive acesso a essas tecnologias, né? Em 2006, eu passei a prestar consultoria, abri uma empresa, e desde então tenho feito consultoria nessa área. Em 2012, precisamente 1º de janeiro de 2012, eu fui convidado por uma pessoa ilustre, que não está aqui, é o César Mendonça, da Lancor Networks, para ser instrutor oficial da Microtik. Bom, e até então eu não tinha nenhuma certificação, essa é a verdade. Eu estudava por mim, para poder atender os meus clientes, para me aperfeiçoar, e eu não precisava, até então, de certificado. Então, em fevereiro, eu tirei a certificação, tirei umas 3 certificações, depois fiz uma viagem para o exterior para poder ganhar aquela camisa preta que vocês viram por aí, né? Microtik Trainer. E, desde então, tenho feito também treinamentos. O grande mestre ali, ó, Guilherme Ramírez. Outro grande mestre, o Maia também, não sei se o Maia está aqui ainda. Quem me apresentou o Microtik, RouterOS, foi a AMD Brasil. Na verdade, um colega de faculdade falou, olha, tem isso aqui para você dar uma olhada. Eu só mexia com FreeBSD, fazia controle de banda, Firewall, naquela linha de comando que vocês aí, pelo menos a maioria, deve conhecer. E teve esse treinamento lá em Salvador, o MTCNA. Fiz a prova e não passei. Mas conhecia a ferramenta. Estudei, botei para funcionar, errei e acertei. Depois eu passei, né? Então, desde então, eu tenho aprendido a dar aula, a ser instrutor. Não era algo que eu imaginava no início, mas eu sempre tive vontade, tá? Então, essa é basicamente a minha história. No meu primeiro treinamento oficial, eu conheci o meu ilustre colega e amigo que está lá atrás, o Francisco Neto, que hoje ele é dono, é representante da Redes Brasil, que ministra também treinamentos na área de network, não só Microtik, né? Então, a gente tem uma grande parceria com a Redes Brasil. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? O Fast Track, pessoal, ele é um recurso que surgiu como consequência de uma funcionalidade no sistema operacional. Essa funcionalidade chama-se o Fast Path. O Fast Path, ele basicamente agiliza o encaminhamento dos pacotes no roteador. É baseado nesse recurso que o Fast Track foi possível. E também através do Connection Tracking. Connection Tracking, a maioria de vocês sabe o que é, né? E, então, a soma do Fast Path mais o Connection Tracking, que surgiu o Fast Track. Olha, isso aí eu acho que é uma máquina virtual, local, e ela conseguiu cair, não sei porquê.
Vamos adiante. Aí entrou. Bom, o que é o FastPath, então? Primeiro, esse recurso, ele concebe uma abstração, meio que uma abstração no encaminhamento de pacotes, que, na prática, ele subdivide a camada de rede em duas partes. Você tem a parte mais baixa, a camada mais baixa, onde seria o encaminhamento mais simples possível, estritamente encaminhamento de pacote. É aí que reside o FastPath. Pacotes que atravessam o roteador, mas que precisam de um processamento mais complexo, como firewall, controle de banda, ou então você vai entrar no roteador para acessar um serviço que está rodando nele, não é simplesmente o encaminhamento de pacote. Esses pacotes, esse tráfego, ele não pode ser passado pela camada mais baixa. Seria o tal do encaminhamento comum, que alguma literatura aí chama de slow path, né? Então, é basicamente isso. Quando o tráfego pode usar o FastPath, ele não adiciona qualquer acréscimo em recurso no sistema operacional. É um encaminhamento de baixo nível. Então, a CPU, que seria consumida em nome do encaminhamento, ela vai praticamente a zero. E o roteador dá uma respirada aí para processar outras coisas. Tá? No entanto, nem todo pacote pode usar o FastPath. Atualmente, a MikroTik, nessa implementação, eu voltei. Funciona apenas os protocolos TCP e UDP, tá? Então, você tem alguns requisitos para que isso tudo funcione. Primeiro, o recurso ele pode ou não ser implementado via hardware também. Baseado nesse conceito, alguns fabricantes já implementaram códigos que favorecem esse encaminhamento, o que acrescenta maior performance ainda. Então, você vai ver numa tela aqui que você tem a opção em alguns equipamentos, seja uma propriedade de leitura ou não, que tem lá o FastPath normal e o FastPath via hardware. Tá? Então, esse é o primeiro critério. Você tem que poder utilizar isso. Se o hardware não é compatível, o software pode ser. Então, o RouterOS, acho que foi na versão 6.29 que introduziu esse recurso. Ok. Ainda assim, tem outros requisitos. A sua interface, a interface que vai chegar ao pacote, que o pacote vai atravessar, também precisa de ter esse suporte. Então, o que é o encaminhamento de pacote, gente? Um pacote ele entra no router por uma interface qualquer e ele pode deixar esse roteador por qualquer outra interface. Então, o encaminhamento completo, que pode gerar um melhor benefício no roteador, é onde as duas interfaces envolvidas são compatíveis. Mas, ainda assim, se você tiver apenas uma interface compatível, você tem um meio FastPath, um ganho intermediário. Okay? Como saber qual interface é compatível? Você pode dar esse comando aí, print detail na interface, e buscar por esse atributo aqui, ó, FastPath Yes. No site da MikroTik, aqui ó, no manual do recurso, ele descreve lá quais são as interfaces que tem esse suporte. Basicamente, todas as Ethernet, todas as wireless e a maioria dos túneis, interfaces virtuais. Nem todo túnel é compatível. Por exemplo, túneis PPP. Então, naquele seu concentrador PPPoE que você já pensou aí, você não vai poder usar o FastPath para o tráfego dos usuários. Né? Dá para fazer uso intermediário aí. Então, nesse site, você acompanha a evolução do recurso. Porque a MikroTik, por exemplo, na versão mais recente que saiu, se eu não me engano, é a 6.33. Confere? Vocês já verificaram aí? Saiu acho que tem uns 2 dias, eu acho. Essa versão 6.33, ela trouxe alguns ganhos em relação à interface. Algumas limitações foram removidas, como túneis EOIP,
GRE, túneis IP/IP, hoje já podem fazer uso do Fast Track. Ok, então acompanhe esse site aqui para você ver quando que vai estar disponibilizado também para o PPPoE e outras interfaces, certo? Outras limitações. Opa! Outras limitações estão no slide mais na frente, tá, gente? Então, quando a gente falar de Fast Track, isso é o Fast Path. A interface tem que ser compatível. Se o hardware também for, melhor. Ok? Bom, aí entra o Connection Tracking. O que é o Connection Tracking para um roteador? São as conexões que estão ali estabelecidas, identificadas em memória. Ok? É o mapeamento ou rastreamento de conexões. Não se limita a protocolo. Ou seja, o protocolo TCP, por exemplo, tem conexões. Ele é baseado em conexões. O UDP não, e por aí vai. Mas o Connection Tracking é um recurso que ele mapeia qualquer pacote que entra no seu roteador, de qualquer protocolo, e mantém isso em memória. Aí tem os estados das conexões, né? Conexão nova é aquele pacote que entrou pela primeira vez no router e foi mapeado lá em memória. Por exemplo, você está dando um ping para internet. O primeiro pacote desse ping foi cadastrado lá em memória, está sendo mapeado. O segundo e terceiro, os seguintes pacotes, continuam na mesma conexão. Então, a ideia de você ter um mapeamento de conexão é você poder fazer uso também de um firewall stateful e tratar o fluxo do seu roteador baseado nessas conexões. Por exemplo, o que a gente precisa, que recurso que a gente precisa do Connection Tracking para que funcione? Por exemplo, o NAT, né? Necessário, marcação de conexão e por aí vai. Leia-se, isso acontece de forma natural. Para que o Fast Track funcione, o Connection Tracking tem que estar habilitado. Porque muitas vezes você pode ter desligado o Connection Track para economizar CPU. Não é isso? Bom, não preciso de NAT, não faço nenhum recurso baseado em conexão, não faço limitação de conexão, desmarquei o Connection Track. De fato, você vai ganhar aí alguns pontos de CPU bem razoáveis. No entanto, pessoal, com o surgimento do Fast Track, o fato de você manter o Connection Track habilitado, mais o Fast Track, ele te dá um benefício ainda maior do que você desabilitar o Connection Track. Então, vou repetir. Se hoje você desabilitou o Connection Track para economizar recurso, se o seu equipamento pode fazer uso do Fast Track de forma assim abrangente, você vai ter um ganho ainda maior com o Connection Track habilitado e o Fast Track também. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês verem. Vale lembrar o seguinte, quando surgiu o Fast Track, os pacotes que são marcados por ele, que sofrem esse encaminhamento aí pela camada de rede mais baixa, eles são meio que marcados via conexão também. É como se fosse um segundo Connection Track, tá? O Fast Track. Você precisa marcar os pacotes que irão utilizar esse recurso. E atualmente são apenas pacotes TCP e UDP. Lembra que eu falei que quando você encaminha um pacote no nível mais baixo no roteador, ele não acrescenta CPU, não acrescenta consumo de recurso, né, do sistema operacional, e você tem um ganho em performance quase absurdo. Mas isso tem consequências também negativas. Tráfegos TCP e UDP, que você queira fazer certo tipo de controle, eles não mais são acessíveis no seu roteador. Então, pense no uso do Fast Track como algo que vai ser apenas encaminhado no seu router, sem tratamento. Sem tratamento, inclusive de firewall. Tá bom? Vamos ver aqui.
Então, cabe a você, administrador, garantir isso. Se você hoje tem no mesmo router BGP, protocolo de roteamento, mas também tem controle de usuário, controle de banda, QoS, saiba que isso vai influenciar no seu Fast Track, vai influenciar nessas configurações e elas vão deixar de funcionar. Tá? Cuidado. Por exemplo, IPsec não funciona com Fast Track ainda. Tá? Então, você tem que observar algumas limitações que ainda existem para poder não prejudicar o bom funcionamento da sua rede. Como configurar o Fast Track? É igual uma regra de marcar conexão, só que isso é feito lá em Filter. Olha só, primeira regra diz o seguinte, na Chain Forward, eu vou capturar apenas as conexões de estado já estabelecidas. Por que já estabelecidas, pessoal? Porque dessa maneira eu consigo manter certo controle de acesso. O meu firewall aí consegue controlar quem vai entrar no Fast Track ou não. Não vai ser qualquer tráfego. Dessa maneira você ainda tem certo controle de acesso. Controle de limite que você tiver lá vai funcionar. Por quê? Apenas as conexões que foram liberadas no firewall serão marcadas com o Fast Track. Então essa aqui, você pode colocar lá em cima. Tudo que for estabelecido ou relacionado, você vai marcar Fast Track. Logo abaixo tem essa regrinha de accept, a mesma coisa. Por quê? Para garantir que esse tráfego não passe no seu firewall desnecessariamente, uma vez que ele não vai ser mesmo capturado pelas configurações. Ok? Então, o tráfego que você liberou vai ser introduzido no Fast Track e na segunda regra você já evita de tentar tratar esse tráfego em regras seguintes. Simples assim. Como é que fica o nosso roteador? Veja aí, que a primeira regra, a 0, ela está aqui dinâmica, que é uma regra criada automaticamente para que você visualize a coisa funcionando. A gente é meio que viciado em ver o pacote contando ali, ver se a regra está ok ou não. Note o seguinte, veja que aqui nessa regra de visualização, você tem um tráfego absurdo se for comparado com o que você já marcou embaixo. Aqui eu coloquei essa coluna de rate, pessoal, para você ver a diferença de consumo de tráfego. Significa o seguinte, vamos fazer a interpretação disso aqui. A primeira regra, 0, que é o que está sendo marcado com o Fast Track, está trafegando aqui quase 800 megabits. Quase 1 giga de banda está passando por esse router. Então, nessa caixa, tem pelo menos quase 1 giga de banda passando. Ok? Esses 5 mega que você vê aqui são apenas marcações de conexão. Não é a banda em si. É a identificação das novas conexões que estão sendo marcadas. O conteúdo, o tráfego, está em cima. Por isso que você vê aqui, alguns giga a mais, centenas de giga a mais do que essa regrinha aqui debaixo. Tá? E aí, as regras seguintes você trata como preferir. Eu deixei essas aqui de exemplo, porque essas aqui ainda valerão. Ficou claro, gente? Porque se eu estou tratando aqui com a accept e estou fazendo o drop lá embaixo, por exemplo, só vai ser interceptado pela regra de Fast Track aquelas que já foram o quê? Estabelecidas. Se o tráfego não foi liberado, ele não é marcado no Fast Track. Então, ainda tenho esse certo controle no meu firewall. Tá? O que mais? Mangle. Conferindo se está funcionando. Essas 3 regras são criadas automaticamente depois que você aplica a marcação do Fast Track. Também para você visualizar o tráfego no seu roteador. Tá? Essa regra dinâmica você não tem como mexer. Ela vai representar o tráfego que está passando no seu router. Então, note que nada que tiver em Mangle, pessoal, vai funcionar se o tráfego for TCP e UDP. Tá? Você só vai conseguir marcar
embaixo aí qualquer outro tráfego que não seja esses aí. Tudo bem? E aqui eu tenho a confirmação de que o recurso está ativo. Essa caixinha aqui eu encontro onde? Lá em IP Settings. Tá? E isso é só um atributo de leitura. Então, se você aplicou, está funcionando, se a regra está contando, vai estar marcado aí o IPv4. Tá? Aqui eu tenho a quantidade de pacotes e o volume acumulado de tráfego no equipamento. Ok? Agora vamos comparar o antes e o depois. Primeiro, a figura da esquerda aqui, ela representa o recurso do sistema com o Connection Tracking, com o Fast Track habilitado. Então, eu queria chamar a atenção basicamente para o CPU. Tá? Tem aqui 7%, passando aquela banda que você viu lá de quase 800 mega, e com o Fast Track desabilitado, normal, 18%. Então, meio que dobrou aí. Né? Você ganhou pelo menos 50% de CPU só por usar o Fast Track. Profile. Dá para a gente ver alguma diferença aqui? Da esquerda continua sendo com o Fast Track habilitado. Tá? Eu tenho aqui, ó, consumo no meu Firewall, 1,4% contra 8% sem o Fast Track. Então, esse ganho ele já justifica o uso do Connection Track. Né? Você habilita o Connection Track para fazer o uso do Fast Track. Okay? Lembre que na versão 6, ele vem automático. Né? Já vem lá alto, o Connection Track. Se não tiver, você tem que habilitar. O que mais? Os núcleos do equipamento. Olha que interessante. Isso aqui é comum a gente ver, né? 100%. O Maia até comentou muito bem sobre isso aqui no primeiro dia, na primeira palestra. Isso aqui vocês já sabem o que é, né? Esse núcleo de 100%. Está rodando um BGP aqui que está fazendo seus updates. Ok? E o resto? Olha como está se comportando os outros núcleos em relação ao uso sem o Connection Track. Pessoal, não tem nenhuma dezena aqui, ó. Percebe? Não tem nenhuma dezena. Apenas o BGP que está lá exigindo mais de CPU. Ok? Então dá para ver aí a grande diferença com o uso do recurso. Kiwi. Essa é a parte triste, né? Você vai ver que com ele habilitado, em cima, olha só, eu tenho aí um QoSzinho na fila global que está com tráfego de 4 mega, 4 mega total. E sem o recurso, eu consigo passar aquela banda lá que vocês viram, quase os 800 mega. Né? Mas não fique muito triste, não, porque a Kiwi ela só é restrita se você usar Simple Kiwi e Kiwi Tree na interface global. Então, se você faz uso de Simple Kiwi, a contagem do controle de banda não vai funcionar. Só vai funcionar lá, só vai contar o tráfego que não é TCP nem UDP. Ok? Então, você pode continuar controlando banda e até QoS se você fizer uso do parent aqui no Kiwi Tree na interface física. Se você não usar global, está valendo. Ok? Está valendo. O que mais? Bom, não funciona em IPv6 ainda. Tomara que isso seja atualizado o mais breve possível. Né? Porque dá vontade de usar o IPv6. Eu ia mostrar para vocês também aqui um exemplo de um firewall stateful com IPv6 e IPv4, mas, infelizmente, tive imprevisto e não consegui incluir na palestra. Então, tudo que eu falei aqui de Fast Track se resume a IPv4, por enquanto. Tá? Que outra limitação a gente tem? Interface PPP, Mesh ou uso de MetaRouter. Essas interfaces aqui, gente, essas ferramentas, ó, Torque, Sniffer, Traffic Generator, não podem estar em uso junto com o Fast Track. Na verdade, é o seguinte, se você iniciar uma ferramenta dessa, o Fast Track interrompe. Ele para de funcionar naquele momento.
ok? Existem outras limitações aí. Se você tiver em versão anterior a 6.33, tem outras limitações. Por exemplo, se você entrar no seu equipamento via Mac, né? Mac Winbox, Mac Telnet, também não funciona. Mas na versão 6.33, isso aí já foi resolvido. Acompanha isso lá na Wiki, tá bom, gente? A evolução do recurso. Quem sabe a próxima aí vai ser as VPNs e os túneis, tá bom? Então, só lembrando aqui que o tráfego que entra no Fast Track, por ele estar naquele nível mais baixo na pilha de rede, ele não é capturado, não está disponível para o sistema operacional tratar, ok? Por isso que não há comprometimento de CPU. E se você tiver um roteador que tem algumas dessas limitações, mas que você gostaria de usar o Connection, o Fast Track, ou que você pode utilizar. Por exemplo, ele também serve para o seguinte: eu quero usar o Fast Track apenas para determinado serviço, para voz, que não me interessa controlar a banda, de repente, para um cliente corporativo. Você pode usar o Fast Track para acessos específicos, para tráfegos específicos, ok? Então, a implementação do Fast Track não se resume a você simplesmente copiar e colar aquelas regras ali. Você pode, no firewall, colocar lá uma address list e usar a marcação de Fast Track para o tráfego específico, ok? Basta você marcar antes esse tráfego lá em Mangle, marcar o pacote, que é a banda em si, ok? Daí você usa para aquele recurso lá. Por exemplo, aquela implementação que eu mostrei, que é a mais simples, ela pode ser utilizada num roteador que tem aquela configuração padrão da MikroTik. Sabe aquela configuração padrão que vem quando você reseta? Você está usando aquilo lá na sua casa, por exemplo, basta você adicionar essas duas regrinhas aqui em cima, ó, a 1 e a 2, que está feito. Porque você não está controlando um banda para você mesmo e aí tudo mais, né? Ou então tem um equipamento que você quer usar esse recurso por alguma finalidade, ou um tráfego, olha só, um tráfego que, por ele ser muito alto no seu roteador, a CPU sobe muito. Uma banda larga de determinado tráfego. Aí, esse cara, você marca e usa ele no Fast Track. Né? Por exemplo, gente, imagina um RB 750, um RB 2011, um RB fraca, que está com a CPU lá em cima, 70%, 80%. Se você identificar que tipo de tráfego está gerando isso, se for algo específico, ao colocar ele em Fast Track, você vai ver que ele vai dar uma respirada na CPU. Ok? Então, basta estudar um pouco o que você pode abrir mão de controle para ganhar em performance. Ok? Então, conclusão. O recurso Fast Track, você pode utilizar ele em qualquer roteador, se você não tiver nenhum daqueles controles que eu citei. Por exemplo, um roteador que só tenha protocolo de roteamento, BGP, Firewall, OSPF, né? E você pode colocar aquela regrinha que eu coloquei no material. Daí todo o tráfego vai fazer uso do recurso. Se você não puder, por outras questões, você está usando VRRP, IPsec, ou até mesmo VRF, né? Junto com o MPLS, daí você não pode fazer uso, infelizmente. Tá bom? Bom, eu acho que é só. Se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Se quiser sugerir alguma coisa, se você já usa ou não dentro da sua rede, do seu provedor. Mas eu fico por aqui. Tá bom? Obrigado pela atenção. E espero que todos tenham aproveitado o Moon e que voltem felizes para casa.